Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por momentos de emoção. Isso porque após 2 anos, finalmente José conseguirá provar a sua inocência e receberá uma grande honra do faraó. Além disso, Neferíade será flagrada por seu marido cometendo adultério. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de qual cidade ou estado você é. Além disso, me diz o que tem achado da personagem de Neferíades. Acham que a mulher deve ser punida por seus atos? Sim ou não? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por fortes emoções. Isso porque, além de interpretar sonhos do faraó, o que fará com que José ganhe uma boa posição, o rapaz ainda terá a sua honra restabelecida. O escolhido de Deus, que foi punido injustamente por uma mentira de Neferíades, conseguirá finalmente provar a sua inocência. Tudo ocorrerá após o rapaz ser chamado por Sete até o palácio. O grande faraó, que terá tido sonhos estranhos, não conseguirá ninguém para interpretá-los. O homem então recorrerá a José para isto. Finalmente o rapaz deixará para trás os anos de muito sofrimento e injustiças. Ainda preso injustamente no cárcere do palácio há mais de 2 anos, ele será levado até o palácio por Potifar. José, por sua vez, ficará muito surpreso por, após tanto tempo, finalmente sair de sua cela. Em silêncio, o escolhido de Deus acompanhará o chefe do exército egípcio. Ao chegar na sala do faraó, o rapaz se mostrará acuado com todos os olhares em sua direção. Sete então se levantará do trono imponente e se colocará na frente de José. Ele fará uma breve reverência ao rei, mas cansado de passar por poucas e boas para tentar encontrar respostas para os seus sonhos, o soberano será direto ao ponto. O homem então revelará a José que teve um sonho que ninguém, nem o mais enriquecido de conhecimento do Egito, conseguiu interpretar, mas que ouviu que José poderia fazer isto para ele. José então levará um susto pelo fato do faraó saber de seus dons, mas de repente o rapaz acabará se acalmando e o seu nervoso passará completamente. O jovem então revelará que este dom que possui não é seu, mas sim de seu soberano, o Senhor Deus. José, ainda diante da aflição do monarca, dirá que Deus lhe dará uma boa resposta de paz. Ao ver a segurança do escolhido de Deus, o faraó irá se acalmar e parará de olhar o rapaz com desconfiança. O soberano então lhe contará todos os sonhos terríveis que tivera nos últimos tempos. A Bíblia diz que o faraó sonhou que ele estava em pé junto ao rio Nilo. Esse rio era o que banhava as terras egípcias. Além disso, era o símbolo da fertilidade do Egito. Era a fonte da vida para aquele povo que dependia muito da agricultura. Então, no sonho de Faraó, 7 vacas gordas e vistosas subiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Depois, do mesmo rio saíram mais 7 vacas, mas desta vez elas eram magras e feias. Estas vacas foram para junto das outras à beira do Nilo,
E algo muito estranho aconteceu. As vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E mesmo após tê-las comido, as vacas magras continuaram magras e feias. Com isso, o faraó imediatamente acordou. O texto bíblico ainda informa que na mesma noite o faraó voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo graúdas e boas, que cresciam no mesmo pé. Mas na sequência, brotaram outras 7 espigas de trigo, que estavam mirradas e queimadas pelo vento oriental. Então, novamente algo improvável aconteceu. As 7 espigas graúdas foram engolidas pelas espigas mirradas. Após revelar os seus sonhos, Adurrá interromperá a conversa e perguntará se José sabe o que significa os misteriosos sonhos. Pentéferes, Potifar, Xaréder, vários outros sábios, soldados e servos estarão na expectativa. José então pensará por um momento. Com uma expressão enigmática, deixará todos muito apreensivos por uma resposta. Mas quando Seste começar a perder a sua paciência, José começará a responder. O escolhido de Deus, então, revelará que o sonho que o faraó teve, na realidade, é apenas um, e que através deles, Deus revelou o que está para acontecer. José, então, contará que as 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também, porque é um único sonho. As 7 vacas magras e feias são 7 anos, assim como as 7 espigas mirradas. Elas também serão 7 anos de fome por todo o Egito. Quando José terminar de falar, terá um grande burburinho na sala. Todos ficarão inquietos diante da revelação feita pelo filho de Israel. Mas Seste ficará intrigado com as revelações feitas por José, e mesmo diante de algumas represálias de seus conselheiros, pedirá para que o jovem continue a falar. José então dirá que virão 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e após isso virão 7 anos de grande fome. Seste, por sua vez, ficará atônito e perguntará por que teve 2 sonhos com o mesmo significado. José então contará que esta situação é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazer o que está determinado. Seste ficará muito surpreso ao receber todas estas palavras de José. O homem até mesmo tentará contestar, mas diante dos fatos ficará atônito. Vendo a expressão do faraó, José pedirá permissão para falar uma última coisa. Ele dirá então que Seste escolha um homem responsável e sábio e o coloque para governar sobre todo o Egito. Neste momento, Adurrá irá se iluminar. José ainda dirá que tudo deve ser feito para que o povo não morra nos 7 anos de fome. Seste então ficará encucado, mas no fundo saberá que tudo o que houve é a pura e mais verdade. O rei então pedirá para que o escravo se retire. Lá fora, José se reencontrará com Xaréder. O jovem explicará que foi ele quem indicou o escravo para decifrar os sonhos de Seste e pedirá desculpas por não ter feito isto antes, quando lhe pediu ainda na prisão. Depois de consultar os seus nobres e todos concordarem que José acertou a leitura, Seste chamará o rapaz de volta. O faraó então dirá que Potifar lhe disse que José cultua apenas um Deus. O soberano indagará qual é este Deus. José então falará que é o Deus de seus pais, o Deus Criador. O faraó o estudará por um instante intrigado. José manterá-se apreensivo,
mas será neste momento em que a vida do escolhido de Deus mudará completamente. Sete se levantará do trono e mudará sua expressão. Então irá sorrir para José e irá até o escolhido de Deus. O homem então lhe fará uma grande revelação. José cairá nas graças do monarca e até mesmo será nomeado governador geral. Graças ao conselho do escravo, o faraó conseguirá evitar uma catástrofe no Egito. Pelo feito, José será nomeado governador das terras, e o faraó anunciará que ele ficará encarregado do palácio e todo o seu povo obedecerá às ordens do escolhido de Deus. Mas cheio de inveja, Adurrá dirá ao faraó que José foi preso por abusar da esposa de Potifar. Disposto a resolver a questão de uma vez por todas, Sete exigirá que Potifar leve Neferíades até ele naquele instante. De olho no cargo, Adurrá tentará passar a perna em José, sem imaginar que o ajudará a provar sua inocência e finalmente mostrar que nunca ocorreu nada entre ele e Neferíades. Potifar, assim como foi-lhe exigido, irá buscar Neferíades, mas o homem terá uma grande surpresa ao chegar em sua casa. O general buscará pessoalmente a companheira para depor sobre as acusações contra o filho de Israel, que terá caído nas graças de Sete. Mas ao chegar em sua casa, o nobre desconfiará ao ver roupas jogadas pelo chão. Pouco tempo depois, ele flagrará Neferíades e Teruel nus, deitados na cama. A mulher ficará perplexa ao ver o seu marido. A megera até mesmo tentará se explicar. No entanto, o chefe da guarda ficará em choque e não dirá uma palavra. O braço direito do faraó irá até os seus soldados e ordenará que peguem os amantes no quarto. Mais adiante, Potifar já surgirá com os dois na presença de Sete. A megera, entretanto, chegará ao palácio enrolada apenas em um lençol, depois de ser vista pelo marido na cama com Teruel. Envergonhado, Potifar revelará que pegou os dois em flagrante de adultério. O soberano dirá que Potifar o pegou de surpresa, pois o chamou por um motivo, mas terá de lidar com dois. O faraó então pedirá para que José se aproxime e diga algo sobre a acusação que lhe fizeram no passado. O rapaz não poupará detalhes e contará tudo ao Horus Vivo. José dirá que quando era servo de Potifar, sua esposa o assediava, que tentou diversas vezes se desvencilhar da mulher, e ela ainda assim dava em cima dele. A mulher o importunava constantemente com o assunto, mas que quando se recusou a se deitar com ela, Neferíades inventou toda a mentira sobre ele. Neste momento, a egípcia tentará se esquivar das acusações e esbravejará que tudo é mentira de José. Mas diante dos fatos, o faraó irá preferir acreditar no escolhido de Deus. Sete então irá restaurar a honra de José. O homem dirá que a questão está resolvida e que a culpada deve ser levada. Além disso, que a sentença por adultério deve ser cumprida. O soberano ainda dirá que Potifar deve fazer o que for preciso ser feito e que estará liberado pelo resto do dia do palácio e de suas funções comuns. A vilã, então, será levada para a cadeia com Teruel antes de sua pena, mas ela ainda irá implorar uma segunda chance para o marido. O general, entretanto, não cederá uma última vez aos caprichos da mulher e dirá para cumprirem a sentença por adultério.
Ao ver o soldado desembainhar a espada para cortar o nariz da nobre, Potifar chegará a virar o rosto para não ver Neferíades ser ferida, exigindo em seguida que ela seja expulsa de Avares, ainda coberta de sangue. O homem também pedirá para que desamarrem e a joguem para fora do palácio. Após isto, pedirá para que executem a sentença de Teruel. José, então, após 2 anos preso, finalmente terá sua honra restaurada e todos saberão sobre as falsas acusações de Neferíades. Mas depois de ter o seu nariz arrancado, Neferíades ainda sofrerá ao aparecer toda suja e maltrapilha nos próximos capítulos. Ela usará um véu para cobrir o rosto e conseguirá convencer alguns estrangeiros a se deitarem com ela em troca de dinheiro para sobreviver. No entanto, muitos egípcios irão considerar que ela é uma mulher amaldiçoada e poucos terão coragem de ficarem com ela. Segundo a tradição egípcia, a pessoa que perde uma parte de seu corpo não pode entrar no mundo dos mortos, sendo condenada a vagar entre os vivos por toda a eternidade. A mulher será tão humilhada que até mesmo Cáris se recusará a dar restos de comida para ela, para que ela não morra de fome, temendo ser castigado pelos deuses. O agricultor oferecerá que ela pegue as espigas que caem no chão, e Neferíades surtará ao se lembrar que já foi rica e agora tem de trabalhar como uma escrava. Neferíades ainda comerá o pão que o diabo amassou. Mas a mulher não será a única a ter um destino cruel. Isso porque Teruel, prestes a ter a cabeça cortada, ele será abordado por um infiltrado de Apep para que ele possa fazer parte do lado inimigo. O soldado então acabará virando a casaca e se virará contra Sete. Os 2 homens que estarão posicionados para cumprir a ordem do general para decepar a cabeça de Teruel acabará se revelando um infiltrado de Apep. Um deles, então, acabará fazendo uma proposta para o soldado traidor, a ponto de que o homem aceitará e acabará passando para o lado inimigo. Teruel afirmará que estará disposto a fazer o que for preciso para escapar da morte. Com um sorriso malicioso, então, o infiltrado usará sua espada e cortará as amarras do rapaz, que fará com que ele fuja de seu castigo. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? Gostaram que José finalmente foi nomeado governador? Além disso, gostaram da punição que Neferíades recebeu? Foi merecida? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.